Ô Caio, Não. e quem você pensa que são esses espíritos, Caio, a seu ver? A Bíblia não os define. Quem que você pensa que eles são? A Bíblia não os define em momento algum, dizendo demônios são isso. Mas se você perguntar para qualquer cristão na face da terra quem são os demônios, eles vão dizer são anjos caídos. Parece até que está escrito na Bíblia em algum lugar: os demônios são anjos caídos. Ora, na Bíblia não existe uma categoria só desses entes. Existem múltiplas categorias. Claro que existem anjos caídos. Satanás é descrito como um querubim, o querubim da guarda, o mavioso, a estrela da manhã, a luz, que surtou com seu próprio narcisismo e caiu na treva da sua própria soberba. E mergulhou em malevolência indescritível. Com ele, a Bíblia diz também que outros foram. Então, essa é uma categoria de presença espiritual caída. Mas não necessariamente a gente tem que dizer que um demônio é um anjo caído que entrou numa pessoa. Porque quando você vê a descrição espiritual, da cosmologia espiritual do Novo Testamento, você tem aqueles entes que Jesus simplesmente chama de espírito imundo. Espírito imundo sai dele. Aqueles que ficam pegando pessoas, sacudindo em sinagoga, balançando para lá e para cá, que a gente lê nos evangelhos, como é que Jesus os designa? Espírito imundo. E não diz quem são, nem a procedência, nem o nível, nem a hierarquia, nem nada. Mas pelas ações da maioria deles dá para ver que são entes espirituais de uma inteligência tosca. Dá para sentir. São, em geral, de uma inteligência tosca. Como você tem a descrição, por exemplo, na Bíblia de poderes, que a palavra grega que designa isso aí é a palavra energias. Energias malignas. Presentes. Você tem articulações superiores, chamadas de principados, potestades. Você tem outras superiores a essas, chamadas tronos. Soberanias, que parece que são determinadas camadas, dimensões e entes com poderes que nós nem sabemos de que natureza são, mas são soberanias atribuídas por Deus a eles. Para o bem, e que se a escolha é para o mal, para o mal. E por aí você sobe, de modo que designar esses espíritos que atuam em indivíduos e dizendo que eles são sempre anjos caídos, não dá para dizer. Eu às vezes vejo pessoas que estão possessas dos seus próprios demônios. Não é nada de fora, é um psiquismo demoníaco que penetrou a pessoa pelo medo, pela culpa, pela angústia, mas funciona nela como um demônio. Outras vezes eu vejo um psiquismo que a pessoa desenvolveu ser penetrado por uma força espiritual do mal, e aí essas são as piores possessões para serem libertadas. É quando o indivíduo já tinha um psiquismo demoníaco, especialmente aqueles treinados na religião, na igreja, que desenvolveram um certo estereótipo de como demônios são e desenvolvem esse psiquismo dentro deles. Quando possessos ficam, é horroroso o caminho da libertação. Você tem aquelas outras manifestações que são nitidamente superiores e raras de possessão, que são aquelas possessões em que você sente que você está lidando com um ente demoníaco superior de nível angelical. Mas não é todo dia que você encontra nesse nível. A maioria é aquela coisa rasteira que Jesus designa como espírito imundo e que tem essa obsessão por ocupar corpos e que são extremamente territoriais, como nos ensina o Evangelho de Marcos, quando descreve a história de Jesus com o gadareno. O Evangelho de Marcos nos diz que quando os demônios vão deixar o gadareno, eles dizem a Jesus:
Se tu nos mandas sair, não nos mandes para o abismo. E Marcos acrescenta, dizendo, não nos mandes para fora do país, não nos mandes para fora da nação. De Gadara. De Gadara, de Decápolis, onde eles tinham se territorializado. Sim. Porque como a serpente come o pó da terra, eles se alimentam da cultura humana. Eles tinham se especializado na cultura de Gadara. Do pó de Gadara. Do pó de Gadara. Não nos mandes para fora do país. Isso é uma demonstração da territorialidade de algumas dessas ações. O que está também implícito no que Jesus diz. Volta para a casa de onde saiu. Volta para a casa de onde saiu. Mostra essa territorialidade. No caso do documentário, tinha uma territorialidade em relação à casa. Às vezes a territorialidade é geográfica, como a gente encontra em vários lugares do Velho Testamento. Lugares de maldição, lugares de malignidade, lugares de terror. A Isaías diz lugares de fantasmagorias, lugares onde a Lilith habita e põe seus ovos demoníacos. Tem essa dimensão. Agora, existe uma informação no livro de Enoque interessante sobre quem seriam esses espíritos rasteiros que ficam com essa fixação de possuir corpos. Sim. No livro de Enoque, que é citado na Bíblia, na Epístola de Judas, portanto, não só Judas, mas Paulo, Pedro e outros levaram profundamente a sério coisas do livro de Enoque, tanto é que mostraram em muito do que disseram as influências do que lá se lê. Mas o livro de Enoque diz que esses demônios rasteiros que ficam com a obsessão de possuir pessoas, e lugares e coisas assim, são os nefilins mortos. São aqueles filhos dos Benai Elohim, os anjos que caíram, na outra queda, não na primeira, na queda dos Benai Elohim, com a fixação erótica pelas filhas dos homens, naquela ânsia de reprodução e de imiscuimento na natureza e de hibridização e de produzir mutação na criação, na Terra. Sim. Naquela ação alienígena, nasceram os nefilins, os gigantes da antiguidade. Eu já falei demais sobre isso aí. Sim. O que o livro de Enoque diz é que a desgraça, e a gente vê que tem condenações de Deus para castas diferentes de demônios. Quem lê 2 Pedro e lê a Epístola de Judas, vê que diz, esses que outrora nesse tempo foram desobedientes, foram postos em cadeias, aprisionados, aguardando isto e aquilo. Então, tem sentenças, condenações e limitações impostas. E o livro de Enoque diz que como a fixação dos pais dos nefilins, daqueles anjos que possuíram as filhas dos homens, era entrar em corpos, era possuir corpos, os nefilins carregaram sobre si a maldição da fixação de, uma vez mortos, viverem o tempo todo querendo penetrar corpos humanos. A descrição do livro de Enoque é: transformaram-se como nuvens rasteiras sobre a terra, procurando lugar de repouso em habitações humanas. Por causa dessa fixação de possuir. Faz uma lógica psicológica extraordinária neles, já que a Bíblia em momento algum diz espíritos imundos num homem são isto, aquilo. Não diz. O que diz é a teologia católica, que a protestante assumiu, mas a Escritura em si não carrega tal especificidade. Ao contrário, abre leques e manda a gente exercer discernimentos. 16 anos. Ô Caio, ele faz uma pergunta para você bacana, que eu acho que você vai adorar responder. Qual é a pergunta, Flávio? Bom dia, Caio. Estou indo nos cultos neopentecostais com a minha mãe. Eu já estou cansado de tanto blá blá blá, sabe? Sei. Ele tá indo direto. Segunda-feira, cara. Segunda-feira é o dia do pós-igreja. Aí ele faz uma pergunta para você, prática. Ô Caio,
Por que Deus não destrói os demônios de uma vez e acaba com esse mal existente? Né? É. Antes que eu vire ateu. Já que ele tem tanto poder, me responda, Caio. Porque você realmente tem muita experiência no Evangelho. Tenho, né? E ele confia nas suas respostas. Mas meu filhinho, eu tenho tanta experiência que eu não vou responder a tua pergunta. Não vou, não. Sabe por quê? Se eu fosse responder a tua pergunta, eu ia dar graças a Deus por ele não ter ainda destruído todos os demônios, porque senão eu já tinha ido junto. Eu já vivi como demônio muitas vezes. Você ainda não, né? Graças a Deus. Mas talvez seu pai, se Jesus resolver destruir todos os demônios, onde é que teu pai vai parar? Se Jesus resolver destruir todos os demônios, onde é que os teus irmãos vão parar? Se Jesus resolver destruir todos os demônios, meu amigo, pode ser que você seja o único sobrevivente. Porque esse mundo está cercado de homens fazendo a vontade do diabo. Então você está pensando por seu turno que o mundo só é ruim como é ruim por causa de demônios? Também não. Se todos os demônios fossem retirados da terra hoje, nós continuaríamos o nosso caminho de sermos os nossos próprios diabos. É verdade que algumas influências diminuiriam, mas não seria a garantia de que nós de repente nos tornaríamos aquilo que supostamente sem diabo nós seríamos, porque nós aprendemos a sermos os principais diabos de nós mesmos. Então, meu filho, só fique aí, vá crescendo na palavra, vá aprendendo o Evangelho, fique mais calmo. E se você quiser conversar comigo, você vai ter que amadurecer para ir ouvindo o que eu estou dizendo. E eu não sou um homem de respostas assim simplistas, nem de soluções tolas, como quem abre um pacote plástico para servir batata frita. Entendeu, meu filho querido? Vá ficando aí, vá crescendo, você vai aprender quais são as grandes questões da vida. Um beijo para você. Pode me dizer alguma coisa sobre a natureza dos demônios que se manifestam nos homens em transes, possessões, os demônios que estão e coisas semelhantes? Aqui, nos transes, nas possessões. Olha isso, Caiano. É? Né? Ele está querendo saber a natureza. Tenha medo. Jesus chamou apenas de espírito imundo. Desses demônios. Isso. Jesus disse: espírito imundo, sai dele. Desses espíritos que tomavam conta de pessoas e jogavam no chão, infelicitavam, faziam o cara sentir aquelas compulsões suicidas, ora se jogando no fogo, na água, em precipícios, se cortando, se flagelando, simplesmente se tornando inviável para a vida, lunático, obnubilado, ouvindo vozes em agonia. E quando Jesus identificou isso como possessão, ele chamou de espírito imundo e disse: sai dele. Não houve anamnese, nenhum tipo de busca de genealogia do bicho. Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Você não vê Jesus gastando tempo com nenhum tipo de descrição de pedigree satânico de demônio ou coisa do gênero. Ele não perde tempo. Não. De modo algum. De modo que, do ponto de vista do Evangelho, a única coisa que eu posso te dizer é isto. Até mesmo o argumento evangélico ou católico, do cristianismo, de que esses demônios são anjos caídos que entram nas pessoas, é só uma tradição dizer isso. Não tem nenhum lugar na Escritura onde esteja dito isso. Não tem base. Nem no Velho, nem no Novo Testamento. Isso aí é uma ilação. Ilação. É, só isso. Não passa de uma ilação. Porque Jesus não disse: ô anjo caído, espírito vinculado a Satanás, da ordem tal e tal, sai dele. Não tem nada disso no Evangelho. Você encontra nas crenças judaicas
algumas descrições desse tipo de natureza. A mais comum vem do livro de Enoque, que diz que esses demônios que atuam nos homens hoje são os nefilins que morreram e que não foram a lugar nenhum, porque eram entes híbridos, nem eram humanos, nem eram anjos. O livro de Enoque diz que eles se tornaram como nuvens negras pairando sobre os homens na terra, procurando oportunização de penetração na mente humana. Isso é o que o livro de Enoque diz. O livro de Enoque responderia dizendo: a natureza desses indivíduos é híbrida. Eles são decorrência dos filhos de Deus, os Benai Elohim, que transaram com as filhas dos homens e nasceram os híbridos, aqueles seres da antiguidade que dominaram a antiguidade. E aquela descendência híbrida. Isso diz o livro de Enoque. Mas Jesus não diz nada além do que eu já expliquei. E eu acho sinceramente que investir tempo procurando aquilo que o livro do Apocalipse chama de as coisas profundas de Satanás é uma coisa maligna. O livro do Apocalipse denuncia os indivíduos que ficam com essa curiosidade, esse desejo de destrinchar, como se fossem bruxos penetrantes, penetrando numa dimensão espiritual, conhecendo a malignidade, a natureza das entidades do mal, de maneira a poder identificá-las, ter as digitais espirituais delas. O Apocalipse chama isso de buscar conhecer as profundezas de Satanás e diz que isso é maligno. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz em 2 aos Coríntios justamente o oposto. Ele diz que é para a gente não ignorar os desígnios de Satanás. E o desígnio de Satanás é colocar, sobretudo no meu coração, ódio. Ô Caio, o fato de Jesus ter passado batido com relação a esse assunto, você acha que ele descredibiliza o que Enoque disse sobre a origem desses... Não, ele simplesmente não dá importância a isso, não tem importância. Entendi. A única coisa que ele diz é que eu tenho que andar com consciência, em fé, em amor e com o coração limpo e sincero, e se eu encontrar o mal, eu não tenho que me preocupar, porque mal nenhum me sucederá. E ele diz aos discípulos: eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Então passou na minha frente, quica, saia em nome de Jesus e acabou.